Olá, boa tarde. Boa tarde a vocês que nos acompanham no nosso programa de lives diária, no Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live que acontece sempre aqui no Instagram, @Sérgio Taldo. Hoje estamos aqui com uma tarde chuvosa, temperatura caindo na Serra de Petrópolis, e vamos receber mais uma vez Vladimir Carvalho, fundador e presidente da Alterdata Software. E o tema de nossa live será como posicionar o jovem no mercado de trabalho. Vladimir já está por aqui, bem-vindo também Rosemary. Vou escrever o comentário extra, o comentário que também ficará fixo, além de ser extra, hoje, sexta-feira, aqui no bottom de nossa live. Então, live extra sexta-feira. Para aqueles que não estão conseguindo acompanhar o tempo, informamos que já é dia 30, Já temos hoje 30 dias no mês de outubro. E a live será com o Vladimir Carvalho, nosso amigo de Teresópolis, da Alterdata. E o tema de nossa live hoje terá um posicionamento diferente. Temos falado sobre Nicolas Taleb, Nicolas Nassim Taleb, antifrágil. E hoje vamos entender um pouco e ajudar os jovens a se posicionar no mercado de trabalho. Então, como posicionar os jovens no mercado de trabalho? Aí sim, está aí o nosso comentário, que vai ficar fixo lá na base. E vamos chamar Vladimir para que possa compor a nossa tela, transmitida aqui pelo Instagram. Depois, daqui a uma hora, o vídeo estará disponível lá no IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e também no LinkedIn. Boa tarde, Vladimir. Tudo bem? Tranquilo? Aí não deve estar chovendo não, né? Tá chovendo. Tá, Teresópolis, Petrópolis, a mesma nuvem. Chovendo e chuva molhada, né? Pois é, esfriou um pouco, inclusive, que quando nossa região aqui, quando chove, a temperatura cai bastante, né? Diferente de outras regiões, né? Legal. Rosemary dizendo que também chove no Rio e meu irmão aí em Teresópolis também acompanhando a live conosco. Então estamos todos molhados numa live super, hiper importante, né, Vladimir? Estamos fazendo hoje, Vladimir, a live de número 129. Que bacana. Parabéns, Sérgio. Parabéns. 129. Sérgio. Muito bacana. E com você aqui, vamos fazer uma retrospectiva, olha lá. Você é prata da casa, começou estreando aqui em 16/4, falamos como reinventar numa época de crise. 16/4? 16/4? 16/4, 16 de abril. Meu aniversário. Tá vendo? Parabéns aí. 16 então, parabéns duas vezes, né? Como se reinventar numa época de crise. Depois você veio com a gente no dia 30/4, pela segunda vez. Reinvenção. 11/6. Falamos de resiliente, começamos a conversar sobre resiliência pouco, né? Temos que ser antifrágil. Aí voltamos aqui no dia 3/7, com resiliência, é pouco, temos que ser antifrágil, parte 2, 5/8, parte 3. Aí demos um pequeno espaçamento aqui, voltamos no dia 4/9, um mês depois, parte 4. Aí no dia 16/9 tivemos aquele bate-papo com o Luiz Fernando Bastos, e o André Dávila, e também a Alessandra Varanda, da Feranda, como fazer bons negócios pós-pandemia. Inclusive essa pauta aí, eu estou cobrando ao Luiz Fernando para ver se a gente não deixa no esquecimento, para que a gente possa fazer alguma coisa pela nossa região. E hoje estamos aqui, no dia 30/10, falando sobre como posicionar o jovem no mercado de trabalho. Então vamos ajudar os nossos amigos jovens. Uma vez fomos jovens, somos jovens também, seremos eternamente, Vladimir, para quem não te conhece, você é presidente e fundador da Alterdata Software, @Vladimir Carvalho, @Alterdata Software. Quem quiser pode fazer o print de tela, e marquem a gente lá na live, no Instagram, no Face, no Twitter, no LinkedIn ou no YouTube também, com o tema hoje, posicionamento, como ajudar o jovem, como posicioná-lo no mercado de trabalho. Vladimir, posicionar é uma palavra interessante, Posicionar não significa invadir, não significa empurrar, significa ajudar de alguma forma num posicionamento. Você vai posicionar uma marca, você não vai obrigar as pessoas a engolirem a sua marca, a tomar o seu chá, o seu café, a usar seu perfume. Então, posicionamento subentende que a gente vai
de alguma maneira, mentorar, ajudar. Como é que podemos hoje, nesse mundo VUCA aí, né, pós-Covid, né, iniciar um posicionamento ao jovem que está, teoricamente, aí um pouco desorientado, né, nesse mercado de trabalho tão volátil, né, tão rápido, tão frágil? Está contigo aí. Sérgio, primeiro, muito obrigado. Eu nem lembrava que já tinha vindo tantas vezes aqui no programa, né? Muito legal. E parabéns pelo seu. Pois é, cara. Parabéns Seven Times. Inclusive, é um número cabalístico. Hoje é um dia, é um marco também. Né? Uhum. Parabéns a você. Parabéns pelo seu trabalho. Essas lives que você tem feito têm ajudado muitas pessoas, porque isso vai esclarecendo, dando insights. E esse tema que você puxou, ele é muito pertinente, porque nós estamos vivendo uma sociedade hoje que eu acho que os jovens nunca tiveram tanta oportunidade quanto estão tendo. E eu vou explicar o porquê dessa linha de raciocínio. Porque no passado, a garotada que saía da faculdade, saía de um treinamento técnico e ia para o mercado de trabalho, ele estava num desnível muito grande em relação a quem já estava estabelecido no mercado. Então, por exemplo, um advogado recém-formado, ele estava num desnível muito grande em relação a um advogado que já estava há 30 anos no mercado. Um fisioterapeuta, um médico. Congelou? Voltou aqui. Congelou ou voltou? Voltou? Voltou a imagem. Acho que mas a voz passou? Passou, tá legal. Estava normal, tá bom. Tá normal aqui. Então, havia uma distância muito grande entre alguém estabelecido e alguém que estava indo para o mercado de trabalho naquele momento. O que está acontecendo hoje é uma quebra de paradigma, uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade. Nós estamos vivendo uma abundância tão grande de informações e uma abundância de transformação em todas as direções, que todas as profissões estão sendo reinventadas. Praticamente todos os profissionais estão tendo que fazer a sua coisa de uma outra forma. Então, o médico, o engenheiro, o fisioterapeuta, o arquiteto, o dentista, todo mundo. Isso significa que mesmo os profissionais estabelecidos há muito tempo, Sim. Eles vão ter que se reinventar. Quando você fala que todos vão ter que se reinventar, essa distância diminui. Porque todos são eternos aprendizes. Todos têm que ir para o banco da escola reaprender uma competência nova, uma dinâmica nova. Isso significa que o jovem está com uma oportunidade imensa por causa dessa aproximação em relação a quem está estabelecido. Qual é o jogo hoje? E por que a importância de uma live dessa? Nós conversarmos bastante como é que esse jovem adquire competências comportamentais muito rapidamente para se igualar a quem já está estabelecido. Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu quero montar eu estou saindo da faculdade, sou engenheiro, eu quero montar uma siderúrgica. Pô, peraí, cara. Então existe um problema de capital. Você precisa de alguns bilhões de dólares. Agora, não, eu sou fisioterapeuta, eu vou montar um consultório, vou ser advogado, vou montar um escritório, vou começar a atender. O nível de investimento é menor. A maioria, eu sou um técnico de informática, o nível de investimento é menor. Onde o jogo faz grande diferença? É no comportamento e na velocidade de aprendizado de competências novas. Então, se o jovem hoje tem na cabeça que ele tem condições de aprender numa outra dinâmica, com uma outra velocidade, ele faz com que essa distância se aproxime mais ainda e ele se apropria de muito mais oportunidades. Então, eu acho que é um momento espetacular para quem está entrando no mercado de trabalho, em todas as profissões praticamente. E a gente está aí para contribuir, fazer reflexões e iluminar, acender uma luz aí na escuridão aí para apontar o caminho e falar, olha, perca mais tempo nisso, não perca tempo naquilo, porque você vai ter mais velocidade de aprendizado. O jogo hoje é o seguinte, velocidade é mais importante que a precisão. Velocidade é mais importante que a precisão. Então, se o jovem tem na cabeça que ele tem que aprender competências novas em períodos curtos de tempo, que em mais volume, a chance dele ter mais sucesso é muito maior do que na época que eu me formei, por exemplo. Sim, exatamente. Vladimir, uma coisa importante também é aquela quebra de paradigma, né? Do emprego, né, pelo trabalho.
como hoje o jovem está nesse momento, inclusive abalado, as escolas, né, não estão, a maior parte delas não está ainda funcionando fisicamente, perdão, só à distância, né? Fica esse gap, essa quebra, né, de paradigma que alguns conseguem avançar e adiante, outros não, né? Agora, por que é tão difícil o jovem conseguir o primeiro emprego, né? Você vai dar as suas considerações, depois eu vou fazer algumas considerações em cima desse livro aqui, que eu acho que eu já apresentei em algumas lives, que mostra essa geração que está totalmente conectada nessa caixinha chamada smartphone e algumas características que elas têm e que os jovens da sua geração e da minha, né, nós somos mais ou menos da mesma idade, não tinham, né? Então, hoje a gente tem um volume muito grande, mas, por outro lado, um overload de telas. Né? No domingo agora eu fiz uma live com a Marta Gabriel, que é minha amiga, professora de São Paulo, né? E ela estava comentando lá para o final da live, no meio para o final, de que o pessoal está um pouco cansado de tanta tela. Então, a gente está tendo que descobrir outras características também do home office para contrabalançar e te dar assim, um gás na hora que você está, né, no meio digital. Agora, o jovem, né? A Alterdata tem aí uma universidade corporativa, forma profissionais, forma jovens que entram na empresa. Qual é a sua visão, a sua experiência? Como é que você tem visto isso? E a dificuldade que o jovem tem, poxa, eu não consigo um emprego porque ninguém me dá o primeiro emprego. Mas se ele for com aquela ideia de emprego por emprego, ele já está um pouco fora aí do que é o mindset da época, né? A dinâmica não é mais essa, né? A dinâmica é outra. Na verdade, na Alterdata, nós temos, nesse momento, quase 1.800 colaboradores. 1.800 pessoas numa companhia de TI, que é uma empresa de serviço. É uma missão muito complexa, porque praticamente todos do nosso time têm contato com clientes. Ele pode queimar a marca da empresa se ele não estiver bem treinado, não tiver um comportamento adequado. Então, é muito mais complexo do que uma fábrica, por exemplo, que os novatos não têm contato com os clientes. Os nossos novatos têm contato com os clientes. Os meninos e meninas que estão começando a trabalhar agora, eles estão falando com os clientes. Então, isso é complexo. Cerca de 62% da Alterdata tem até 30 anos de idade. 62%. Então, eu me lembro, Sérgio, quando eu tinha 28 anos, eu era o mais velho da empresa. Quando eu tinha, sei lá, 35 anos, eu era o mais velho da empresa. Quando eu tinha 50 anos, eu era o mais velho da empresa. Hoje eu estou com 57, deve ter uns 3 mais velhos que eu, porque as empresas de tecnologia são empresas jovens. Então, o que a gente sempre viu na Alterdata? A capacitação desses jovens que faz a magia acontecer. A gente hoje tem, por exemplo, pessoas com 28 anos que são líderes de mais de 100 pessoas. Estão comandando mais de 100 pessoas com 28 anos. Sim. Mas esse cara entrou para a Alterdata com 18. E entrou com uma cabeça altamente aberta, com muitos deles primeiro emprego, e a gente bombardeou de treinamentos, preparação, formatação, foi moldando aquela pessoa no que existe mais moderno no mundo, em estruturas administrativas, para que ele se tornasse um líder, um planejador, um cara que trabalha com indicadores de performance, um cara que tenha a cabeça pronta do tipo seguinte: eu nunca estou pronto. A cabeça dele está programada para saber o seguinte: eu tenho que aprender algo novo o tempo inteiro. Então, quem entra na Alterdata, existe uma atividade nossa, Sérgio, que eu criei há muitos anos atrás, chamada Encontro com o Presidente. Todas as pessoas que foram contratadas nos últimos 2 meses, novatos, primeiro emprego, ou não, de cargos mais simples ao cargos mais altos, todos eles têm um encontro comigo e com o meu sócio. Então, a gente agora está todos os encontros são virtuais. Essa semana teve um. Nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de um problema e tal. Nessa semana, nós tínhamos 98 pessoas contratadas nos últimos 2 meses. Que legal. 98. E ali, muitos novinhos. Teve 2 meninas falando que era o primeiro emprego delas. Então, e elas estão inseridas dentro de um contexto que eu estou falando para eles exatamente o que você acabou de falar. Eu virei agora, essa semana, para eles o seguinte: olha, se vocês vieram para a Alterdata procurando um salário, eu queria, por favor, que você pedisse demissão e fosse embora. Porque não é isso que a gente espera das pessoas. A gente quer você aqui dentro que você queira carreira,
que você tenha ambição, desejo de virar diretor aqui da empresa. Você entrou agora, é o teu primeiro emprego, mas é essa a ambição que a gente espera. Porque quando você coloca na sua cabeça que você está dentro de uma organização que está crescendo continuamente, que está avançando, que está se expandindo, que está exigindo coisas novas e competências novas das pessoas, você entra numa dinâmica de todo mundo crescer junto. Aí a magia começa a acontecer. Então, eu acho que os mais jovens, eles têm que ter um pouco de mentoria. Então, qual é o grande problema deles, às vezes? Eles caem em algumas organizações que essas organizações não são preparadas para acompanhar o crescimento deles. Então, ao invés de mentorar, apoiar, capacitar, não, pega o novato, coloca lá fazendo uma função das mais simples, daquela que ele não agrega nada para a função, para a vida dele. Então, botar o cara para fazer planilha no Excel, ou botar o cara para digitar texto no Word. O cara ele próprio vai embora da empresa, porque ele não se sente... Isso numa empresa que tem escritório. Muitos deles vão trabalhar em supermercado carregando bolsa no supermercado. Isso. Então, o menino carregando bolsa no supermercado, ele não vai aprender muita coisa. Então, é muito importante, a gente na Alterdata tem cargos simples. Porque quando você contrata um menino e uma menina que nunca trabalhou, eu não posso botar num cargo de alta responsabilidade. Então, a gente chama na Alterdata o seguinte: quais são nossos cargos de entrada? Esse é o nome que a gente dá. Cargo de entrada é aquele que é super simples, que eu posso pegar uma pessoa que nunca trabalhou, dar um treinamento rapidinho e ela já está operando. Agora, a gente não quer que ele fique ali. É um cargo de entrada. Ele entra porque ele está imaturo, sei lá, ele vai cuidar do almoxarifado, guardar aquelas caixinhas, as coisas simples. Mas a gente está preparando essa pessoa para ele migrar de função daqui a pouco. E depois ele migra para outra, e migra para outra, e migra para outra, e vai subindo na estrutura. Essa é a forma de pensar que a gente acredita que seja correta, pelo menos é a que a gente pratica, para desenvolver as pessoas. Ah, legal, que lindo. Isso funciona com todo mundo? Não. Não. Existem umas pessoas que, apesar da empresa fornecer essa estrutura, ela não acompanha. E aí isso acontece? Sim. Nós não queremos lá na Alterdata. Nós não queremos. Então essas pessoas saem da companhia. A gente tira da companhia e fala: olha, você não está entendendo as oportunidades que a empresa está te dando. Você tem que trabalhar num outro tipo de empresa. Aqui, eu quero uma pessoa no cargo de entrada que vire diretor da Alterdata no futuro. Para isso, eu preciso que o jovem tenha um outro perfil. A boa parte deles entende o jogo, entende que está dentro de uma organização de aprendizado contínuo. Aí sim, as coisas começam a acontecer com mais velocidade, entendeu? Legal, olha, recebendo aqui a nossa amiga Débora Galucci, de Cuiabá, Mato Grosso. Temos aqui também o meu amigo Leandro Martins, lá de São Paulo, né? Tá lá em Guarulhos. O Leandro, inclusive, fez uma live conosco aí. O Leandro é uma pessoa que está interagindo bastante conosco e tem recomendado muitas pessoas para lives, viu, Vladimir? Ah, que bacana. Uma pessoa bastante interessada também, um cara muito posicionado aí. A gente vai fazer algumas coisas legais com ele também. Rosemary comentando aí, ó, tem que ser comprometido e apaixonado, tem que visualizar a possibilidade de crescimento. Né? O Demar Gross também, meu amigo dos Correios aqui, né, presente. Metrópolis de idiomas em inglês, olha aí. Ó. Minha professora de inglês. Minha professora de inglês. Estamos juntos novamente aí, bem-vinda. Sua proximidade com seus colaboradores e a linguagem simples inspira as pessoas a acreditarem em si e quererem se desenvolver. É isso aí. Exatamente. Então, eu acho o seguinte, Sérgio, a gente poderia dizer que o jovem, ele é um diamante bruto, na sua maioria. Ele não entende exatamente qual é o melhor caminho que ele tem que seguir. Ele não compreende, às vezes, que competências ele tem que ter em função do tipo de empresa que ele está inserido. Ele precisa de orientação. E, por outro lado, a empresa, quando não percebe isso, deixa de ter um diamante brilhando na companhia. Sim. Tem empresários que ele é dependente de contratar pessoas prontas, que normalmente é mais difícil, tem menos fidelização, é mais caro, tem uma série de problemas para captação. A gente não acredita nisso. A gente acha que é o seguinte: a gente acredita no desenvolvimento, a gente acredita na preparação de quem já está ali dentro. Então o RH, ele está preparado, o nosso RH
Desde a época que eu contratava, quando a empresa era pequenininha, o mindset era esse. Eu contrato caráter e treino a parte técnica. Eu não posso contratar alguém do mal, eu não posso contratar alguém desonesto, alguém trapaceiro, alguém que quer pisar nos amigos para subir, alguém que mentiroso, que engana o cliente, engana o líder. Esse eu não posso contratar, porque eu não consigo treinar isso. Isso é caráter. Isso ele trouxe de família, trouxe uma série de vícios. Não dá para treinar. Você fala assim, você agora eu vou te treinar a não roubar. É muito difícil, cara. Porque é caráter. Eu vou te treinar a não enganar a empresa. Como é que vai fazer isso? É complexo. Então, não. Contrate caráter. Agora, eu consigo treinar o seguinte, o software, os métodos, como é que ele vende, como é que ele administra pessoas. Isso eu consigo. Porque são metodologias, são conhecimentos que são possíveis, vamos chamar assim, ensinável. É ensinável. Dá para transmitir isso para outra pessoa. Então, quando a companhia tem esse perfil, eu acredito que a gente consegue juntar as duas coisas. O jovem se sente mais abraçado porque ele está numa organização que ele pode se desenvolver. E a empresa, por sua vez, consegue descobrir mais os diamantes brutos e ter talentos mais fiéis dentro da organização. Porque eu costumo falar na companhia que eu não quero funcionário na empresa. Eu quero alterdatanos. Eu quero alterdatanos que são guerreiros na guerra. O cara com a espada na mão em cima do cavalo, defendendo aquela bandeira, aquela causa, aquele propósito. Aí sim a gente consegue uma companhia que se torna temida no mercado, que cresce continuamente. Sim. Com essa garotada que se tornam pessoas brilhantes. Quantas pessoas na Alterdata nós contratamos com 18 anos de idade, cru, menino tímido, que você não conseguia falar direito, de vergonha. E hoje são tops de linha. Quantos? Por causa do ambiente que é propício para esse desenvolvimento, né? Ó, a sua professora aqui, ó, mentoria fundamental, por isso a Alterdata ajuda a esses jovens colaboradores a acessarem seus melhores talentos. Vladimir, isso, exatamente. Esse livro aqui, apenas para a gente expandir um pouco aqui, é da minha amiga Jean M. Twenge, e ela fez um estudo aqui com aproximadamente 11 milhões de jovens, né? E ela chegou a algumas conclusões interessantes em função do uso, né, da informática, da internet, do 4G, das redes sociais. As crianças e os jovens superconectados de hoje estão crescendo menos rebeldes, no intuito assim de ser quase que uma esponja, né? Porque tipo assim, não tem assim uma reverberação naquilo que elas recebem, e até por ausência de líderes, né? De alguns líderes para serem espelhados, né? Se espelharem. Mais tolerantes, aí no nosso caso aí, né? Nós passamos já de 35, né? Acho que você deve estar com uns 36 anos também, mais ou menos, passamos dos 30. De profissão. Eles estão menos rebeldes no intuito das ações em relação ao mundo que está aí, né? E algumas coisas até, por exemplo, se tem a namorada, tem, se vai casar, vai, se vai ter um carro, vai, se eu vou ter profissão, vou, se tenho, não tem, se não tenho, tive. Então, nessa questão aí de rebeldia, de querer as coisas, né? De não quererem. Mais tolerantes, que aí acabam aceitando algumas ideias, menos felizes, né? Porque uma vez estão isolados e superconectados, eles não têm a questão, eles não trabalharam a empatia, né, presencial, e aí ela chega a uma conclusão, né, que para nós, né, que vivemos o advento da internet, o início, entendemos o processo, sabemos hoje a questão de privacidade, lei de proteção de dados, né, vários itens que estão aí acontecendo, que o jovem que já entra com isso, ele não tem aquela base, né, da raiz quadrada, do 1 mais 1 é 2, soma algébrica, eu, tu, ele, nós, vós, eles, porque tudo é feito no Google. Despreparadas completamente para o que ela chama de fase adulta. Então, é um livro bem interessante, tem aqui o prefácio do Luiz Felipe Pondé. Bacana, eu não conhecia esse livro. Então, no Kindle, você encontra em português, né, a versão impressa em português, e no Kindle só tem ele em inglês. Eu tenho ele em inglês, estou lendo em inglês e estou estudando também na versão em português. Então, o que acontece? Como você falou, chega um jovem lá na Alterdata. De repente ele tem um problema lá com a família, tem um problema de caráter, tem uma questão não resolvida, você treina a técnica, né? Agora, ele próprio, ele precisa também ter esses insights, essa mudança, essa busca pelo conhecimento, como a Marta Gabriel no domingo falou também,
Eu sempre fui uma nerd, sempre busquei livros, sou rato de livraria, sempre estudei, né? Para procurar entender como você. Alterdata, você precisou fazer direito, fez direito. Precisou entender de economia, foi estudar economia. Se deparou com a administração, foi estudar administração. E essa busca constante, né? Então, no caso, com a Universidade Corporativa Alterdata, com a sua experiência nesses anos todos, né? Assim, na média, né, a questão do jovem, que você percebe, recebeu lá na Alterdata, e em contato com tantas empresas aí que você andou o Brasil de norte a sul, leste a oeste, né? Então você tem assim uma matriz mental para poder falar da questão do nosso jovem brasileiro, né? Sérgio, eu acho que isso aí faz todo sentido o que você está falando, porque grande parte, eu noto isso dentro da Alterdata e noto em clientes também. Grande parte dos jovens, eles são ansiosos em excesso, né? Querem resultados muito rápido e não entendem que o processo de construção tem que acontecer para você ter resultados positivos lá na frente. Não, quero o resultado instantaneamente. E eu vou exemplificar isso com um caso que aconteceu lá na empresa, porque os nossos líderes, eles têm como papel identificar talentos. Então, eles apontam para a gente, olha, no meu setor entrou um menino aqui diferente. Lá naquele setor tem uma menina, caramba, ela tem uma coisa diferente. Quando a gente percebe isso, a gente investe mais, dá mais treinamento para essas pessoas, porque a gente quer que elas se tornem as estrelas do departamento. Tinha um menino lá no suporte, num determinado vertical do suporte, que estava nesse alvo. E a gente investindo, dando treinamento, tal, e falando, esse garoto vai ser um gerente da empresa, esse garoto pode virar um diretor da empresa. Ele estava na empresa uns 6 meses, pediu demissão. E a gente, nossa, o que aconteceu? Pediu demissão. 6 meses. Aí o RH vem fazer entrevista de desligamento. Foi fazer entrevista, por que você está pedindo demissão? Ele falou, não, porque eu estou desmotivado. Tá desmotivado? Por Como quê? assim? A empresa dando uma estrutura, né? Ele falou, não, porque já tem 6 meses que eu trabalho na empresa e eu não sou o gerente do setor ainda. O setor tinha 60 pessoas. Ele, com 6 meses, queria ser o gerente. Queria comandar 60 pessoas, ele com 6 meses de companhia. E isso não vai acontecer em lugar nenhum do planeta, porque ele não estava pronto. Só que ele não entendia isso. Pediu demissão, foi embora. Ou seja, esse é um retrato. E eu escutei há um tempo atrás, numa palestra que eu tenho usado muito esse exemplo também, muito interessante, que a minha geração e a sua, nós curtimos a chegada. Então, quando a gente era adolescente, a gente falava assim, nossa, quando eu me aposentar, eu vou fazer uma viagem para a Europa. Quando eu me aposentar, eu vou comprar uma Mercedes, uma BMW. Quando eu me aposentar... Você projetava um futuro lá que você ia fazer alguma coisa que você queria. Então, nós curtimos lá a chegada daquele lugar. Hoje, eles curtem o caminho e não a chegada. Então, eles não querem nem saber o que vai acontecer daqui a 20 anos. Eles querem curtir o caminho agora. Isso tem um lado positivo, porque isso cria um processo de aceleração, mas tem um lado negativo, de frustração, porque você nunca chega a lugar nenhum. Então você nunca está feliz, você não está satisfeito. Isso gera milhões de frustrações. E um outro exemplo dessa mesma apresentação foi muito legal, que foi o seguinte, na minha geração e na sua, quando nós estávamos no colégio, e nós tínhamos lá, sei lá, 14, 15 anos de idade, tinha uma Olimpíada no colégio, com uma corrida. Por exemplo, eu disputava muito 100 metros rasos. Então, tinha uma corrida lá com 30 meninos disputando. Quem chegasse primeiro, segundo e terceiro ganhava medalha. O quarto não ganhava medalha. Podia ter chegado colado no terceiro, primeiro, segundo, terceiro, você se esforçasse mais. Sabe o que acontece hoje? Hoje nas escolas, os 30 meninos estão disputando, o menino que é o último, o número 30, que foi o maior idiota, o maior imbecil da prova, ele ganha uma medalha de participação. Mas sabe o que acontece? Ele cria na estrutura dele um processo de remuneração, de recompensa, que quando ele vai trabalhar na Alterdata, ele é o mais idiota do setor e quer elogio. E quer alguma coisa. Medalha. Ele quer medalha. O processo, os valores estão invertidos. Então, quando a empresa permite que haja esse processo de desconstrução e mostre para ele, de fato, o que é recompensa, o que é qualidade,
o que que é eficácia, o que que é o processo de aprendizado, por que que quando você faz uma besteira você vai tomar um esporro e vai mesmo, cara. Porque isso aqui é igual a sua casa. Seu pai, se você estiver usando droga em casa, teu pai vai brigar contigo. Mas teu pai te ama, mas ele vai brigar contigo. É assim que é o mundo de verdade. Então, aqui na companhia, se tiver que dar beijo na minha equipe, eu dou beijo. Se tiver que botar todo mundo no colo, eu boto. Agora, se tiver que botar o dedo no nariz de cada um e dar um esporro, eu também dou. Porque isso é parte de alguém que gosta e quer fazer o processo de evolução. Então, a magia começa a acontecer na construção deles quando há esse ambiente propício. O grande problema é quando o jovem está numa empresa que não permite e não constrói isso. Ele não consegue, por sua vez, se desenvolver e a empresa não se beneficia disso. Aí a coisa começa a ficar muito complicada. Ou seja, os jovens hoje têm um monte de vantagens, inúmeras vantagens. Perfeitamente. Isso que você falou, por exemplo, da internet, o acesso à informação. Isso é espetacular, cara. Entendeu? Sei lá, uns 2 anos atrás, eu estava numa reunião na minha sala de desenvolvimento, pessoal de engenharia, projeto, um problema técnico num software nosso, um bug que estava acontecendo que a gente não conseguia resolver. E vários técnicos discutindo como é que é isso, o que a gente pode fazer, já tentou isso, tentou aquilo, tentou isso, tentou aquilo, e não conseguiam resolver. Aí um deles, um menino de 20 e poucos anos, com o celular na mão, falou assim: Vladimir, eu posso postar essa dúvida num grupo de programadores que eu faço parte? Eu falei, pode postar. Aí, enquanto a gente estava falando, ele estava no celular. E continuamos o papo. 1 hora depois, ele falou assim, alguém respondeu. Aí eu falei, ué, o que ele falou? Aí ele falou, nós lemos juntos, todo mundo. Ele está falando isso, para a gente testar isso. A nossa equipe, rapaz, isso a gente não testou ainda. Aí eu falei, mas quem que falou isso? Era um programador na Ucrânia. Na Ucrânia. Aí a gente falou, vai no andar de baixo, testa esse modelo. Desceram, testaram, 10 minutos depois voltaram na minha sala, funcionou. Valeu. Isso é a vantagem. Eu não sei quem é esse programador da Ucrânia, não paguei nada por isso e o serviço foi resolvido. Essa é a garotada hoje que está antenada nesse mundo. Então, isso é o lado positivo. E o lado negativo é essa ansiedade e essa falta de realização nas coisas que, por exemplo, a minha geração já tem, a sua. Então, a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio. E quando eu acho esse equilíbrio, a magia acontece. Na Alterdata, por exemplo, eu procuro ter um ambiente de ter credibilidade com eles. Então, isso é importante que as pessoas estão nos ouvindo, que o líder, o empreendedor, consiga construir uma imagem de credibilidade. Que aí você consegue falar e ser ouvido. Senão, nem isso você consegue. Vladimir, me disseram aí que a live no Instagram, né, você pode falar 4 horas agora, né? Só que nós não vamos emendar 4 horas, né? Diz que agora ouvi isso também. O Zuckerberg liberou 4 horas aí, de vez em quando eles aparecem aqui em modo blind. Esse dia estava o Elon Musk do carro elétrico dele, mas a gente não vai ficar 4 horas, né? Se você quiser, ó, já tiramos o seu print aí, ó, já tira o seu like aí, vê se você consegue dar o print aí do seu telefone. Acho que consigo. Peraí. Ih, peraí, saiu. Sem problema. Foi. Que você está aí numa versão de barba, né? Aqui em casa, a minha mulher não recomenda, não deixa, eu acabo não tendo barba. Mas uma hora dessa eu falei que eu vou ensaiar uma barba também. E aqui estamos também na câmera do Insta. Bate mais uma aí. Tira mais uma aí. Ai, peraí. Agora. Foi. Foi, legal. Depois você compartilha aí. Conseguiu? Conseguiu? Ótimo, eu vou te mandar. Legal, aí a gente depois reposta aí. Eu estou, inclusive, aqui com essa camisa de Game of Thrones, né? Que a gente está falando, inclusive, de batalha, de estratégia, de liderança, né? E antes da gente fazer aqui uma pergunta sobre essa questão de liderança e quais seriam alguns treinamentos recomendados para o jovem, né? Eu estou lendo esse livro aqui, eu não sei se você conhece esse livro, Gestão e Carreira de um Empreendedor. Eu estou lendo esse livro aqui em doses homeopáticas. Mas você
Você sabe aquela dose homeopática, da homeopatia bem dinamizada, aquela que você vai tomando assim devagarzinho para aquilo vai... Eu leio, releio... E a vantagem aí é que você não tem ordem, que você pode ler fora de ordem, que não tem problema. Não é? A gente tem aqui, ó, nós temos aqui, ó, vamos pegar a questão, o bom líder foca em 4 coisas, né? Na página 87. Vamos aqui, porque é um capítulo que eu gostei muito também, e até a questão do jovem, né? Para você posicionar o jovem, né, no mercado de trabalho, capacidade de atrair a atenção, né? Você referencia aqui como uma primeira característica importante, né, para que o líder foque essas coisas, né? 2, capacidade de dar significado às coisas. Eu entro na Alterdata. Se eu não vejo um significado, se eu não vejo um trabalho progressivo, igual esse rapaz aí, em 6 meses queria ser chefe, né? Item 3, capacidade de inspirar confiança, né? Então o líder ele tem que inspirar confiança. E 4, capacidade de ter autocontrole, né? Nós estamos vendo aí muitas empresas hoje, muitas organizações, lojas, vários grupos, inclusive, sendo desmantelados, né, em função da pandemia, porque não tem isso. Né? Você, como o líder aí da Alterdata, né, com 18 mil, não é isso? 18 mil o quê? Quantos funcionários? 1.800 funcionários. 1.800. E número de usuários? 1 milhão no Brasil inteiro, aproximadamente. Então, para liderar isso tudo, para você liderar os KPIs, as informações, o que você tem utilizado? Né? Porque, caso contrário, todas as pessoas que estão na Alterdata, pô, isso aí não tem significado, não existe um líder, a empresa não cresce. Né? Vamos explorar um pouco isso aí, porque eu acho que a juventude também está carecendo de boas inspirações para bons líderes. Né? A inspiração, Sérgio, eu diria, se eu pudesse usar uma outra palavra, eu chamaria de uma referência. Né? Referência. O jovem, ele tem que olhar para alguém e falar, eu quero ser parecido com aquela pessoa. Então, você tem que ter referências positivas na organização. E essas referências, você começa a construir uma imagem em cima de todo mundo para que você consiga ajudar na carreira. Esse evento, por exemplo, dos novatos da Alterdata é um exemplo desse. Sabe quanto tempo eu fico falando para eles? 3 horas. 3 horas. 3 horas com os novatos. Começa às 9 da manhã, acaba meio-dia, cara. Então, isso de 2 meses, com todo mundo foi contratado nesse período. Eu tenho feito na Alterdata a Masterclass sorteada. Eles se inscrevem, a gente faz um sorteio, seleciona 12 pessoas. Eu faço 4 encontros à noite com esses 12 sobre carreira, entendendo os problemas de cada um, a dificuldade de cada um, orientando cada um, o que eles têm que fazer, do Brasil inteiro. Então, tem gente aqui da matriz, tem gente das filiais. Porque isso eu acho que é muito importante. Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a ter credibilidade com a sua equipe. Isso é a primeira coisa para você poder inspirar as pessoas. Eles têm que olhar para o líder e falar assim, pô, esse cara é do bem, esse cara é trabalhador, esse cara é honesto, esse cara ele entrega o que promete. Isso tudo é importante para na hora que você exige do time, o time responda, né? A outra coisa é você começar a mostrar para as pessoas o que a gente faz. A gente existe para quê? Porque senão ele enxerga a presença dele na empresa como o contra-cheque do salário que ele recebe. Isso não pode ser assim. Então, o que eu falo, por exemplo, lá na Alterdata? Eu tento encontrar os propósitos. Toda empresa tem um propósito. Nosso é o seguinte, o que eu falo para meu time é o seguinte, cara, a gente não faz software. A gente existe para salvar as empresas dos clientes através do software. Então, o que nós fazemos, a gente faz o cliente quebrar menos, a gente faz o nosso cliente ter mais lucro, a gente faz o nosso cliente pagar mais imposto, a gente faz o nosso cliente contratar mais pessoas, a gente ajuda o nosso Brasil a crescer, a gente ajuda nossas cidades a terem mais riquezas. É isso que nós fazemos. Então, quando você passa esses valores para essas pessoas, a nossa equipe, eles entendem o que a gente faz é com a bandeira na mão, cara. Não entende que ele está ali simplesmente recebendo um salário. E isso é verdade absoluta, porque é isso que a gente faz mesmo. Então, todos os negócios, é importante que os empreendedores que estão nos ouvindo aqui entendam o seguinte, o que seu negócio serve para quê? Se o seu negócio quebrar amanhã, o seu cliente sente falta de quê? Ele não sente falta de você ou ele sente falta de alguma coisa? Você existe para movimentar o coração de quem? A necessidade de quem? Resolver uma dor de quem?
Quando você entende essa razão e passa isso para o teu time, porque você, a primeira fase você já venceu, que você tem credibilidade, pronto, começa as coisas a acontecer. Então aí o jovem começa a entender o seguinte, espera aí, então eu tenho que me capacitar assim, 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 para eu agregar mais valor nesse propósito. E as coisas começam a acontecer. Então, é o que eu te falei, não funciona com todos, né? Mas com a grande maioria, essa estrutura dá certo. Alguns são mais rebeldes, não tem jeito, porque eles vêm de uma estrutura problemática de familiar, às vezes de educação, às vezes disciplinas, que a empresa, eu não me considero o pai dele, então eu não vou ficar tentando 20 anos consertar essa pessoa, a gente vai tentar moldar, mas se ela não se adapta, não vai ficar, porque eu não vou pôr em risco os outros 1000 da empresa por causa de meia dúzia. Não, essa meia dúzia não fica. Eu escrevi, você acompanha meus posts que eu boto num monte de locais aí. Recentemente eu botei um sobre o líder jardineiro. Isso, o líder muito jardineiro, bom. Cara. Muito bom. Mas é verdade, porque são reflexões que a gente tem que fazer. O líder que não for jardineiro que cuida das plantas. Tem que regar diariamente, tem que olhar, regar, tirar as ervas daninhas. Tirar as ervas daninhas, tem que podar para nascer de novo. Você tem que adubar para aquilo se desenvolver. Então, toda essa estrutura, você vai conseguir adubar as pessoas certas. Todo mundo vai florir? Lógico que não. Alguns vão florir mais, outros menos. E você vai ajustando as pessoas. Mas o fato é que o mais jovem, ele é uma planta que vai dar flores, vai dar frutos, se você fizer o trabalho certo com eles. Então, cabe dois polos trabalharem juntos. O jovem tem que entender que a sociedade hoje está a favor dele. Porque a dinâmica de aprendizado é tão acelerada que ele tem mais chance de ter resultados do que uma pessoa mais velha. Então, está a favor. Agora, isso vai vir de graça, então? Vai cair no colo dele o sucesso? Não, não vai. Ele vai precisar ter essa dinâmica de aprendizado contínuo, estar estudando, estar se aprimorando. É assim que funciona. Eu, na função que eu tenho, estou com 57 anos hoje, tenho uma empresa grande, eu estou o tempo inteiro estudando. Eu estou me aprimorando. A minha professora de inglês aí está aí, ó. Eu estou fazendo aula de inglês, reforçando, reaprendendo, relembrando um monte de coisas. E eu faço isso com várias frentes. Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Então, quando você passa isso para o time mais jovem, eles entendem de fato, peraí, cara, se esse cara faz isso, então acho que eu tenho que fazer também, porque é isso que conecta uma coisa a outra, aí você vira uma referência. E tem mais capacidade de influenciar esses mais jovens, né? Legal. O Taveira Shell aí lá embaixo, né? Subiu um pouquinho aqui para pegar a pergunta da Rosemary. O Taveira informando que nós somos feitos de gente, né? Gostamos de gente. Estamos aqui também registrando a presença do Luiz Fernando, né? Lá do Distrito de Inovação e Sustentabilidade do Rio. O Luiz sempre presente nas lives. E a Rosemary tem uma pergunta aqui, não sei se você já respondeu. Como a Alterdata trabalha o integracional? Não sei se você já respondeu indiretamente aí. É mais ou menos, porque na verdade há um problema numa companhia, quando ela vai crescendo, não sei se é isso, esse contexto que ela quer perguntar, mas há um problema que as estruturas vão ficando muito grandes, você vai criando um afastamento das pessoas. Por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham no andar que não conhecem a do outro andar. Tem pessoas que são aprendizes num setor que nunca viu o programador lá do outro setor, nem o gerente do suporte do outro setor. Então, existe uma série de dinâmicas que o RH vem fazendo, e desde a fundação da empresa a gente é preocupado com isso, de criar essas integrações, de criar um processo de troca de informações, troca de experiência entre todos. Então, existem atividades, por exemplo, na Alterdata, que elas são pontuais de um setor. Aqui dentro só tem programador que nós estamos estudando sei lá o quê. Naquela reunião só tem pessoal da administração estudando cobrança. Agora, tem vários momentos que a gente, de propósito, coloca assuntos que é de interesse comum. Porque eu quero que todo mundo se integre. A gente quer criar dinâmicas e que as pessoas se conheçam. Atividades, por exemplo, lúdicas. A gente procura misturar as pessoas. Agora está todo mundo na pandemia, mas até o ano passado nós tínhamos um festival de música na empresa. Com banda, igual o The Voice. E
com times diferentes disputando. Nós já tivemos campeonatos de videogames com times diferentes disputando para um conhecer o outro. Então, quando você cria essa dinâmica, você faz com que alguém de nível mais alto ajude um novato. Você orienta o novato. E uma coisa muito curiosa, quando você vai criando toda essa estrutura, o ambiente fica mais colaborativo. Essa reunião que eu falei, Sérgio, que eu faço com os novatos, eles têm 2 meses de empresa. Então, toda reunião, mas não tem uma que eles não falam. Alguém fala o seguinte: olha, eu sou impressionado como as pessoas ajudam umas às outras, como há uma integração e um colabora com o outro. Aí eu sempre faço a seguinte pergunta: interessante, né? Quando você está com dúvida, o teu colega te ajuda. Aí eu falei assim: quando você entrou na empresa, você assinou um contrato te obrigando a ajudar alguém? Aí, não. Eu falei, pois não. Ele também não. Por que ele te ajuda, então? Ele é obrigado a te ajudar? Também não. E por que ele ajuda? Porque há uma corrente do bem. Meu discurso para cima dele é o seguinte, para esse novato. Falou, olha, sabe por que ele faz isso? Porque aqui dentro da empresa tem uma corrente do bem. Alguém ajudou esse cara um dia, quando ele entrou aqui na empresa. Aí eu olho para o time e falo assim, eu tenho certeza absoluta que daqui a 1 ano, quando você for maduro, você vai ajudar o que está entrando agora. O que vai entrar naquela época. Porque vai sentar do teu lado um novato que está com as mesmas dúvidas que você tem hoje. Porque isso é a corrente do bem. É criar essa sinergia. Tudo isso, Sérgio, vai formando na cabeça do jovem um conceito de certo e errado, das coisas, como é que o mundo funciona de verdade. E vai criando uma coisa que é você ser um profissional melhor. Né? Já escutei muito de ex-funcionários que o cara pediu demissão e hoje é diretor de empresa enorme em São Paulo, me liga e fala assim, Ademir, eu sou diretor dessa empresa graças ao que eu vivi na Alterdata, ao que eu aprendi na empresa de valores, ética e padrões. Isso, rapaz, eu quase choro quando escuto isso, porque o papel de uma companhia... é muito bacana. O papel de uma companhia não é só ganhar dinheiro, Sérgio, é ela contribuir para o desenvolvimento do nosso país, das nossas cidades. Isso é muito bacana. Ó, Rosemary, mais uma vez, essas atividades são muito saudáveis para os colaboradores, muitas habilidades e atitudes podem ser trabalhadas, aprendidas e reforçadas. Ô, Vladimir, a essa altura da nossa live, né, nós temos 1 hora, né, temos mais 3 horas ainda pela frente, né, já que o Zuckerberg liderou, só a hashtag só que não, a gente pode combinar uma live com mais tempo, né? O jovem está hoje aí na busca, né? No caso, a Alterdata, uma referência, eu entro na Alterdata, tem um treinamento, em você que já tem anos de experiência, tem a universidade corporativa, existe mais ou menos um caminho a seguir, né? Outros jovens que estão em outras empresas, outras situações, outros estados, outros países aí que não têm talvez uma referência direta. O que seria, ou quais seriam, né, algumas das soft skills recomendadas, né, que o jovem de repente poderia buscar? Né? Você já citou algumas delas aí. Né? A questão da conexão, né, a questão de idiomas, né, a pesquisa na internet, a proatividade, né, a questão de ter uma referência de líderes, bons líderes, né, para seguir. Você teria algumas que você poderia talvez dar Primeira coisa importante que hoje o mundo tecnológico permite é você ter referência seguindo algumas pessoas. Então, por exemplo, eu vejo pessoas no Instagram que segue 1000 pessoas. Eu duvido que ela extraia alguma coisa de 1000 pessoas. Duvido. Sim. Porque, na verdade, você vai seguir 1000 pessoas, você vai ficar vendo foto de cachorro de amigo o dia inteiro. Sim. Você não agrega nada. Essa é boa. Então, não agrega nada. O que você tem que fazer, na verdade? Primeiro elemento, escolha meia dúzia, 10 pessoas, referência, que escrevem, que fazem lives interessantes, que divulguem reflexões significativas para que você consiga ter um discernimento de certo e errado. Se a sua empresa que você trabalha não te dá essa informação, vai nas redes sociais e conecta com as pessoas certas. Eu, por exemplo, eu sigo o Bill Gates, cara. Eu fico escutando, vendo o que esse cara fala, como ele pensa, como é que ele se movimenta. Isso me agrega muito valor. Eu sigo algumas universidades, que eu quero ver o que eles estão estudando, o que eles estão pesquisando. Isso é importante. Então, esse é o primeiro elemento. Segunda coisa importante é o processo de comunicação. Eu acho que um soft skill importante para os jovens é você aprender a se comunicar. E isso não quer dizer que você tem que ser um falador, um tagarela. Tagarela é diferente de comunicador.
O comunicador é aquele que fala e todo mundo entende. Tagarela é aquele que fala chato pra caramba que ninguém não quer nem escutar o cara falando. Pois é. Então, você ser um bom comunicador é muito importante. Porque na medida que você vai se desenvolvendo, você vai tendo discernimento, você tem que transmitir isso para o outro confiar em você. Quem é o outro? O outro pode ser teu cliente, o outro é teu líder, o outro é um concorrente que você precisa ter uma parceria. Você tem um processo de transmissão de conhecimento. Então, esse é um elemento que eu acho que é um dos soft skills assim, mais importantes. Terceiro soft skill que eu acho relevante, Sérgio, é você ter empatia. Você ser uma pessoa que consiga se colocar na posição do outro. Quem é o outro, de novo? O outro é o cliente. O outro é o teu líder. Então, se você vai fazer um negócio aqui, primeira coisa, para e pensa. Peraí, o seu líder vai ver isso aqui como? Será que está certo? Será que está errado? Eu costumo falar uma expressão seguinte, Sérgio. Por exemplo, todas as vezes que você for tomar uma decisão como empresário e você ficar em dúvida se aquilo é honesto ou não, se aquilo é sério ou não, pare e pense o seguinte: se isso saísse na primeira capa do jornal da sua cidade, que sua mãe fosse ler, sua mãe teria orgulho de você? Se ela não tiver orgulho, você não faça, que está errado. Entendeu? Não faça. É uma referência de que aquilo não está certo. Então, esses detalhes vão construindo assim, uma imagem de certo e errado que eu acho que ajuda muito na carreira de todos. Muito bom, Vladimir. Olha, temos aproximadamente 9 ou 10 minutos, né? Se a gente for considerar o período de 1 hora. Como não ser substituído por um robô? Eu acho que isso aqui também é uma coisa que... Esse livro é um livro que eu gosto muito, do Martin Ford, que ele fala Os Robôs e o Futuro do Emprego, né? Um livro, inclusive, é best-seller, né? Do New York Times, também pela Forbes. E ele mostra aqui na capa, tá vendo? O ser humano fazendo algumas tarefas desesperadamente e os robôs automatizando praticamente tudo. É um livrinho muito bom, fala também de singularidade, fala dessa aceleração exponencial. Você já deu aí uma pequena dica aí, puxando o fio do novelo, né? Uma das características é a empatia, né? Exatamente. Na verdade, os robôs, e vamos levar essa ideia de robôs, que às vezes é só um algoritmo. Às vezes, quando a gente fala robô, as pessoas pensam que é um negócio físico andando pela casa, mas na verdade... Aqueles robozinhos dos Jetsons, né, que vem servindo a comida, às vezes não é nada disso. Não é nada disso. Às vezes é só um algoritmo que está trabalhando por trás, é um software que está fazendo alguma coisa que alguém faria à mão, né? Então, o que a gente tem que pensar é que tudo o que é tarefa, tudo o que é elementar, está indo para as máquinas, em primeiro momento, vamos falar assim. O que nós temos que fazer? É ir sempre para o polo pensante da profissão e não para o polo tarefa da profissão. Então, se você tem, por exemplo, tem muitos robôs nos Estados Unidos advogando. De você fala o problema, ele interpreta e escreve petição, dá todas um amparo legal de uma coisa que, teoricamente, não é matemático, mas estão fazendo. Então, agora, existem milhões de advogados ganhando dinheiro nos Estados Unidos ainda, porque eles estão indo no polo mais complexo, no polo mais pensante, no polo mais específico, aquilo que agrega mais valor de consultoria, aquilo que agrega valor de tomada de decisão. Na Alterdata, por exemplo, já tem robô de atendimento. O robô de atendimento, ele substitui umas 12 a 14 pessoas na empresa, fazendo aquilo que é mais elementar. Quando um cliente liga e pede, por exemplo, um boleto bancário para pagamento, antigamente uma pessoa fazendo isso. Hoje ele fala com a máquina faz, imprime, manda, gera um PDF, manda por e-mail, tudo automático. Porque isso é elementar. Agora, no mesmo departamento, tem uma pessoa no polo pensante, que é aquela que vai negociar, vai conversar, vai olhar possibilidades. Então, todas as vezes que você tiver numa profissão, pare e pense o seguinte: você está no polo tarefa ou você está no polo pensante? Sim. Se você estiver no polo tarefa, e pode acontecer, comece a fazer a transição. Comece a fazer a transição de carreira. Comece a fazer a tua transição. A migrar para um outro ponto. Mas esse outro ponto eu vou ter que estudar muito. Esse é o mundo real. Vamos estudar. Vamos trabalhar e vamos em frente, né? Então, para nós não sermos substituídos, o caminho é por aí. Exato. Metrópolis Idiomas Singles dizendo aí: você sempre me faz mergulhar mais fundo e me repensar, né? Ela sempre presente conosco aqui.
Vladimir. Idiomas é um bom exemplo, porque as traduções, Sérgio, no começo das traduções, lá atrás, traduções eletrônicas que eu estou falando, as pessoas imaginavam que as traduções seriam feitas pelas faculdades de letras, porque era uma ciência que era dominada por letras. Hoje, as traduções são modelos matemáticos. O Google, que é o melhor tradutor do mundo hoje, ele tem machine learning. A cada momento ele está ficando mais perfeito. O Google, há 2 anos atrás, não traduzia tão bem quanto hoje. Não fazia, não. Não, hoje ele está muito melhor. E está melhorando todo dia. Porque ele usa modelos matemáticos. A matemática está sendo usada dentro de uma faculdade de letras. Então, as coisas estão indo desse nível, né? Com certeza. Antes da gente fechar aqui, ó, temos uma questão aqui. Laís Martins, né? Ela apenas clicou aqui, nada em termos de pergunta, só está se apresentando. Vladimir, e nós aqui estamos aproximadamente 1 mês, né, do nosso encontro, né? Estamos organizando aquele encontro lá do Contra Mais Café. Talvez nesse final de semana eu e Rosemary, que está presente aqui também, a gente vai dar algumas informações. Você ainda dispõe lá a questão do Zoom para a gente poder utilizar? Tem, problema nenhum. Legal, vamos combinar. Estamos com algumas ideias, estamos com uma pauta, né? Lá nas lives aqui tem inclusive várias pessoas com vários talentos. Nós vamos separar por blocos. A gente vai organizar tudo bonitinho lá. Questão de tempo, questão de pessoas que poderão falar, se vai ter pitch, se não vai ter, para ficar uma coisa dinâmica, né? Porque você reter tantas pessoas, né, por um tempo, 1 hora, 2 ou 3 ou mais, você tem que ter realmente um dinamismo. E eu soube aí, né, o pessoal do Contra o Café, lhe mandaram uma caneca, né? Mandaram. Tá lá na Alterdata, na minha mesa. Tá lá. Quer dizer que se a gente for aí a Teresópolis, dá para tomar um café no Double? Dá, sem dúvida. Muito obrigado pelo presente. Legal. Foi bem bacana. Legal. Pelo reconhecimento. Tá lá na minha mesa. Legal. E nem você lembrava, né? Hoje estamos fazendo aí o 7º encontro, né? Você prata da casa aí. Não lembrava que eram 7. Já fizemos 7 lives. E realmente eu estou aqui fazendo muitas anotações. Não sei se eu vou conseguir até o final do ano. Como você falou, né? A gente tem sempre um tubarão. Inclusive tem um tubarão aqui também na mesa. Olha aí. Olha o tubarão. Pois é, para gerar o desconforto, cara. É isso aí. Que é o livro também que você não vai ler de hoje para amanhã. É um livro que você vai degustando, né? O livro do Taleb. E aí eu estou aqui com muitas anotações, muitas ideias. E aí, mais ou menos daqui a 1 mês, a gente está organizando. Vamos organizar e escrever isso lá para o pessoal. Tem algumas pessoas novas para entrar. E esperamos fechar o ano de 2020 aí de uma forma bem interessante. Porque muitas pessoas, não é? Desde que nós iniciamos lá em abril, com a questão da quarentena geral, eu ouço muita gente dizer que 2020 foi um ano que não existiu, que eu não vou comemorar aniversário, que as coisas não ocorrem, e a gente está mostrando que realmente não é assim, né? Ó, tá a Rosemary aqui no final. Obrigado, Vladimir, pela parceria de sempre. O Taveira Shell me adiciona lá no Instagram, né, também, que é uma caneca. Então é isso, Vladimir. Algumas considerações finais aí da live? Sérgio, olha, esse tipo de tema é muito bacana, dá para a gente ter várias vertentes sobre isso. A gente pode fazer uma outra focada nos jovens, só falando de soft skill, por exemplo, as grandes competências dessa nova era, o que as empresas mais precisam desses jovens numa nova era. Hoje acho que foi muito uma introdução, a gente pode aprofundar isso, acho que é muito rico. Está anotado aqui. E meus parabéns aí de novo pelo todo o trabalho que você vem fazendo, porque, sem sombra de dúvidas, você inspirar pessoas, acho que é muito importante, né? Acho que ajuda o país a crescer, cara. Se continuar nesse ritmo, eu acredito que até o final do ano eu vou atingir a barreira de 200, mas não é a questão do número, mas a questão da qualidade. E eu fico olhando aqui o rostinho e as carinhas de todos os profissionais, de pessoas que estão inovando, fazendo coisas muito interessantes aqui, e a live não é só minha, é de todos. Então é um trabalho colaborativo, é um trabalho construtivo, que no final da história é de todo mundo, né? Mais uma vez eu te agradeço aí, sua presença, sua amizade, participação. E indo a Teresópolis, né? A gente toma um café no Double aí, eu levo a minha, isso, e combinamos de estar juntos aí. Mais uma vez, obrigado, Vladimir. Forte abraço para todos, um ótimo final de semana. Até breve aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.